A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, Jesus não estava num lugar só de nuvens, como um dia eu pensei. Jesus estava dentro de um edifício. Esse edifício é chamado de santuário. E esse santuário tem uma forma específica. Ainda no capítulo 8, no versículo 5, a Bíblia vai explicar que o santuário que Deus deu lá para o povo de Israel, que eles construíram, era uma maquete do santuário do céu, uma cópia. Vamos ler. Diz assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o templo. Porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que, no monte, se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, etc. Então aqui é dito que Moisés foi levado ao monte. Moisés lá, ele teve uma visão, e aí depois que ele teve essa visão, o Senhor falou: faça tudo conforme o modelo que você viu. Então aquele santuário do povo de Israel, ele era uma cópia do santuário do céu. Quando Paulo diz que Jesus estava lá nesse santuário, basta nós olharmos para o santuário da terra e vamos entender como era o santuário do céu. No capítulo 9 de Hebreus, a Bíblia descreve um pouco o santuário da terra. Hebreus 9, versículo 2 em diante. Diz assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano. Então vamos entender. O que ele está dizendo aqui é que o santuário ele era um edifício que ele tinha dois cômodos. Um cômodo de entrada e um cômodo mais interior. O cômodo de entrada se chamava lugar santo. E esse cômodo ele era visitado pelos sacerdotes continuamente durante o ano. Todo dia o sacerdote vinha fazer trabalho ali. O cômodo mais interior se chamava o Santíssimo. E o sumo sacerdote apenas entrava ali uma vez por ano. Existia uma divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo, através de uma cortina. E cada compartimento ele tinha os seus móveis específicos. Se a gente observar, por exemplo, no versículo 2, diz lá: um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia. Então o que havia no primeiro? Havia um candeeiro, que era aquele castiçal famoso judeu, né, que tem 7 braços, assim, muitos de vocês já devem ter visto, às vezes fica nas portas das igrejas. Então tinha um candeeiro com 7 lâmpadas, tinha também uma mesa, como essa aqui, uma mesa que tinha 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e tinha também um altar de incenso, o qual aqui não é especificamente mencionado, que ficava colado na cortina. E aí no versículo 3 fala assim: depois do segundo véu
estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Essa palavra tabernáculo pode gerar um pouco de confusão, né? Porque quando você ouve tabernáculo, você pensa numa barraca. Ah, tinha uma barraca aqui e daí ia ter outra barraca lá na frente. Mas não era assim. Aqui, a palavra tabernáculo está se referindo ao compartimento, compreende? Por isso que ele fala, entre um tabernáculo e outro tabernáculo, existia o quê? Um véu. O véu, o que é um véu? O véu é uma espécie de cortina, tá? Dividindo um do outro. E aí, ele diz que pertencia ao lugar santíssimo o seguinte, um incensário de ouro e a arca da aliança. A arca da aliança era um baú de ouro, que ele tinha uma tampa, essa tampa era chamada de propiciatório, e dentro desse baú nós tínhamos lá as 2 tábuas da lei de Deus, nós tínhamos uma vara de Arão que tinha florescido, e tínhamos também um pouquinho do maná que Deus tinha entregue ao povo de Israel como alimento. E em cima aqui, ele diz que pertencia a este lugar, este incensário de ouro, porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava com esse incensário lá. Agora vamos voltar para o que nós tínhamos lido sobre Jesus. Jesus subiu ao céu e ele foi visto por Estevão à direita de Deus. Em que lugar ele estava? Em qual desses 2 compartimentos do santuário Jesus deveria estar? O livro de Apocalipse vai nos revelar, né? Vamos lá para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículos 9, e aí vamos avançando. Lá ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem, irmãos? É o Senhor Jesus, né? Então Jesus foi visto ao lado de 7 castiçais. Os 7 castiçais no céu eram representados aqui na terra por aquele candeeiro que a gente conhece, né? Que a gente vê na porta de igrejas às vezes desenhadinho, aquele candelabro com 7 braços. E esse candelabro, nós lemos ali em Hebreus, que ele ficava no primeiro compartimento do santuário, que era o lugar santo. Portanto, Jesus aqui em Apocalipse, ele foi visto em qual compartimento? O lugar santo do santuário. Estevão viu que Jesus estava à destra de Deus. Então a pergunta que pode ser respondida agora é o seguinte, nessa época, Jesus estava no lugar santo e Deus estava em qual lugar? Parem para pensar. Jesus estava no lugar santo. E em qual lugar Deus estava? Onde que Estevão viu Jesus? Estevão viu Jesus ao lado de Deus, não foi? Ele viu Jesus à destra de Deus. E Jesus estava no lugar santo. Então, onde Deus estava? No santo também. Ambos estavam no mesmo lugar. Somente assim poderia ser que Jesus estivesse à direita de Deus. Porque se um estivesse em um compartimento e outro estivesse no outro compartimento, então Jesus não estaria à direita de Deus. Correto? É isso, né? Então eles estavam ali. E ali Jesus foi fazendo o seu trabalho. Qual é o trabalho de Jesus? Qual era o trabalho que ele exercia lá? Abram em 1 Timóteo, capítulo 2.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus está fazendo o trabalho de mediador. Ah, não ficou ainda muito claro. Então, vamos lá para Romanos, capítulo 8. Ele explica também o que Jesus está fazendo lá. Romanos 8, verso 34, ou 33 e 34, diz assim: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o que Jesus começou a fazer? Interceder. Interceder em que sentido? Paulo fala, ninguém vai condenar os filhos de Deus. Nós estudamos hoje, na primeira hora, a questão de nós chegarmos até Jesus e recebemos o perdão dos pecados, né? Estarmos com Ele. Sermos novas criaturas. Agora, quando eu estou com Cristo, se alguém quiser me acusar dos pecados, se o diabo vier e falar, não, mas ele é um pecador, através da fé em Cristo, a morte de Cristo me substitui. E então Jesus intercede por mim no céu. Fala, Pai, por este eu morri. E ali eu não preciso mais me preocupar. Por quê? Porque agora eu tenho alguém que intercede por mim. Então Jesus começou a interceder pelos homens. E todo aquele que cresce em Jesus, Jesus estava fazendo a obra por ele no céu. E isso mostra uma coisa, a obra de Jesus por nós não terminou na cruz. Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados, mas em seguida ele continuou trabalhando por nós. E ele trabalha até hoje. Como é que hoje eu posso receber o Espírito Santo? Quem é que manda o Espírito Santo para nós? Quem é que derrama o Espírito Santo sobre a igreja? Vamos abrir em Atos capítulo 2 para ver? Atos, né? Capítulo 2. Atos 2, versículo 32. Diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, Jesus começou a interceder por nós quando ele ressuscitou. E estando intercedendo, ele derrama do seu Espírito para nos fortalecer, para nos ajudar a vencer o pecado, para nos fazer andar em santidade e justiça na sua presença. E assim ele continuou fazendo no lugar santo. Só que como nós lemos lá no livro de Hebreus, no lugar santo os sacerdotes entravam todo dia. Assim também Jesus ficaria muito tempo no lugar santo. Porém, em algum momento da história, Jesus sairia do lugar santo e iria para o lugar o quê? Santíssimo. E quando isso acontecesse, Jesus começaria a última obra. O sacerdote na terra, o sumo sacerdote, digo, no último dia religioso do ano, ele entrava no lugar santíssimo e lá ele fazia uma obra de purificação. Por quê? A cada dia do ano, o pecador vinha até o santuário, levava o seu animal, confessava os pecados, e aqueles pecados eram transferidos simbolicamente para dentro do santuário. O sacerdote pegava um pouco do sangue do sacrifício, ele levava para dentro e espirrava na cortina
do santuário. Tendo feito isso, os pecados, por assim dizer, eram registrados lá dentro do santuário. Isso simbolizava o que realmente acontece. Todos nós temos um livro no céu. E nesse livro está registrado o que nós fazemos. E esses livros, eles contêm, portanto, o registro dos nossos pecados. E em algum momento, se nós formos herdar o céu, esses registros precisam ser apagados. E a última obra de Jesus no santuário é justamente apagar esses registros. Nós vamos agora correr alguns textos na Bíblia que vão fundamentar o que eu falei, e aí a gente avança, tá? Lá em Levítico, capítulo 16, Levítico capítulo 16, a Bíblia fala de como o sumo sacerdote, na época era Arão, deveria proceder. Levítico 16, versículo 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Em seguida, o capítulo vai descrevendo o que ele faria naquele dia, e aí nós vamos já para aquilo que nos interessa no momento. Levítico 16, verso 29. Ele fala a data em que isso acontecia. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isso é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for consagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim, espiará o santo santuário, também espiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Então ele começa dizendo que essa obra tinha que ser feita numa data, um dia do ano só. Era o 10º dia do 7º mês. O 7º mês era o último mês do calendário religioso do povo de Israel. E o 10º dia era o último dia desse calendário religioso. Portanto, a obra da expiação era a última obra feita no santuário. Tudo que se deveria fazer no santuário já tinha sido feito. E ela representa, portanto, a última obra que Jesus faz no céu antes de voltar à terra para buscar o seu povo fiel. E essa obra consiste no que nós lemos. Ele purificava os pecados, ou seja, cancelava, apagava. E é o que Jesus tem que fazer. Todos nós temos livros. Lá está escrito o que nós fizemos. Mas antes de Jesus voltar à terra, é necessário que ele apague os nossos pecados. E aí sim, nós estaremos limpos e em condições de receber ao Senhor Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, ele não começou imediatamente essa obra. Ele começou intercedendo por nós. Mas em algum momento ele ia passar aquela cortina e ele ia começar a fazer esta obra aqui. E nós vamos descobrir isso hoje. Quando foi? E o que acontece a partir dali? O profeta Daniel, no capítulo 7, em visão, contemplou uma época em que Jesus se deslocava. E não apenas ele. Vamos abrir em Daniel capítulo 7.
Daniel 7, versículo 9, ele diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Verso 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único, que não será destruído. Então, no versículo 9, é dito que Daniel estava olhando em visão, aí ele viu que foram colocados uns tronos. Então ele viu um lugar no céu. Os tronos não estavam lá, mas os tronos foram colocados. E aí, ele viu que um ancião de dias se assentou. Depois ele viu que o filho do homem se dirigia até o ancião de dias. Então vamos entender isso aqui. Quem era o filho do homem? Quem é o filho do homem? Jesus. O filho do homem estava vindo até o ancião de dias que estava assentado no trono. Então, quem é o ancião de dias? Quem é o ancião de dias? Aquele que se assenta no trono do universo. Deus, certo? Então, o que Daniel viu foi o seguinte: houve um deslocamento dentro do céu. Pegaram o trono de Deus, trouxeram até esse lugar, e Deus se assentou. E também se assentou o tribunal, se abriram livros, haviam muitos livros ali. E aí depois Jesus, o Filho do Homem, veio até aquele lugar. O que estava acontecendo, irmãos? Essa é uma cena de juízo. Os livros são os livros das nossas vidas que estão lá. Deus se assentou como presidente do juízo. E em seguida veio Jesus, nosso advogado e também o nosso juiz indicado por Deus. Mas se os tronos foram colocados ali, quer dizer que eles não estavam ali. Nós tínhamos visto que quando Jesus subiu ao céu, ele estava à destra de Deus no lugar santo. Só que a essa altura, houve um deslocamento. Quantos compartimentos o santuário tem? 2 compartimentos. Ora, se houve um deslocamento de um lugar para outro, não é difícil entender o que aconteceu. Jesus estava no lugar santo. Deus estava no lugar santo. O trono foi deslocado do lugar santo para qual lugar? Santíssimo. E aqui, Daniel viu o início do juízo investigativo. O início do momento em que os nossos livros seriam avaliados. Os livros de toda a humanidade. E ia ser decidido o destino de cada pessoa. No livro de Apocalipse, nós encontramos o momento em que Jesus atravessa essa porta do lugar santo para o lugar santíssimo. E esse momento pode nos posicionar na história e também nos fazer entender qual era a igreja que surgiria naquela época. Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Então, naquela cena que nós tínhamos parado, onde Jesus estava ao lado dos castiçais no lugar santo, Jesus deu uma ordem para João. Versos 10 e 11. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês,
escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E em seguida, a partir do capítulo 2 de Apocalipse, nós vemos as cartas, cada uma indicada para uma igreja. Apocalipse 2, verso 1, começa com a carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Um estudo desse trecho nos leva a entender que essa primeira carta, ela se refere ao tempo da igreja apostólica. Por quê? Porque nesse tempo, de fato, como foi escrito, nós vimos uma igreja onde as pessoas tinham paciência, sofriam por amor de Cristo, houveram muitos mártires, eram fiéis, pregaram o evangelho a todo mundo na sua geração. A igreja dos apóstolos. Porém, o que aconteceu? Ela perdeu o seu primeiro amor, tal como a Bíblia diz aqui. E quem anunciou isso foi o próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo estava já na sua última jornada antes de ser preso, ele falou que a apostasia já estava chegando. Nós podemos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 20, e vamos ler a partir do versículo 29. Atos 20. Versículo 29 em diante, ele diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então Paulo falou, olha, está entrando aí a apostasia, vai cair esse amor à verdade. E isso aconteceu. Portanto, vamos voltar lá para aquelas 7 igrejas. Jesus mandou 7 cartas. A primeira era da igreja de Éfeso, e ela se refere ao período da igreja apostólica. O apóstolo Paulo morreu no ano 66, foi decapitado. E há registros históricos de que a partir da década do ano 70 já houveram apostasias. Por exemplo, a introdução da doutrina da Trindade e assim por diante. Então nós vemos que a carta às igrejas, na verdade, ela representa períodos da igreja cristã. O primeiro foi o da igreja de Éfeso. Mas na medida em que eu avançar nas outras cartas, eu vou avançar em outros períodos. Para não estender demais no sermão, eu não vou aqui explicar 7 cartas, mas eu vou pensar algumas para nós conseguirmos ver como nós avançamos no tempo e aí chegar aonde nós queremos, tá bom? Então vamos lá. Nós estávamos na igreja de Éfeso, e aí nós vamos para a igreja de Tiatira, que já é a 4ª igreja, lá em Apocalipse 2, versículo 18. Diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, etc. Verso 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama
e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aqui, ele está se referindo a um período da igreja cristã que não é difícil de identificar, porque ele fala que tem uma mulher chamada Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi a rainha esposa do rei Acabe. Ela era filha de um rei chamado Etbaal, e ela foi uma promotora da adoração a Baal na terra de Israel, da adoração a imagens. E aqui na época da quarta igreja, bem depois do tempo da igreja apostólica, a igreja de Tiatira está se referindo a uma igreja que promoveria a adoração de imagens. Quem foi? Quem foi a igreja que promoveu a adoração de imagens, irmãos? Podem falar, os irmãos conhecem? Todos nós conhecemos, não é verdade? A igreja católica. Então, aqui, a carta à igreja de Tiatira está se referindo ao tempo da supremacia papal, ao tempo em que a igreja católica estava no poder, né? Essa época veio desde o ano 508, quando o bispo de Roma foi eleito o cabeça da igreja, ou apontado, melhor dizendo, pelo imperador Justiniano como o cabeça da igreja, e ela foi até o ano de 1798, né, quando o papado sofreu a sua ferida de morte. Esse foi o tempo de supremacia papal. E o período da igreja de Tiatira transcorreu dentro dessa janela de tempo. E aí ele foi avançando até que nós chegamos à carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma porta aberta. Nós estudamos hoje sobre a porta aberta. Onde estava essa porta, irmãos? Estava dentro do santuário. E essa é a porta que divide o compartimento santo do compartimento santíssimo. E em algum momento Jesus deveria passar por essa porta. A carta à igreja de Filadélfia nos leva a essa época. Uma época em que haviam pessoas pregando uma profecia, achando até que Jesus voltaria naqueles dias, mas Jesus não voltou. Eles acertaram a data, mas eles erraram no evento. Eles disseram que Jesus ia voltar em 22 de outubro de 1844, mas Jesus não voltou. Naquele dia o que aconteceu foi, de fato, Jesus transpôs a porta, ele passou do santo para o santíssimo, e aqui, em linguagem profética, a Bíblia diz: olha, povo da igreja de Filadélfia, vocês pela fé poderão seguir a Jesus. A igreja de Filadélfia representa aquele movimento que foi chamado adventista, porque proclamava o advento de Jesus. Isso foi nos idos de 1844. E de fato, quando termina-se o relato das 7 igrejas, eu vou pular um pouquinho, depois a gente volta, lá no capítulo 4, a Bíblia já menciona Jesus passando a porta. Dê uma olhada lá. Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas. Essa era a voz de quem? Quem que estava falando com João, irmãos? Jesus, certo? Então Jesus falou: vem aqui, sobe. Jesus ia transpor a porta. Verso 2: e logo fui em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quem que estava dentro do trono, lá no lugar santíssimo? Ou melhor, sentado lá? Quem? O Pai.
Mesma cena de Daniel 7 que nós lemos. E aí, o que tinha na destra do trono de Deus? Capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Daqui nós já conseguimos encaixar as coisas, né? Apocalipse 4 nos leva para 1844. E aí nós vemos o livro com 7 selos. O que os selos vão contar? Vão contar a história que acontece dali para frente até o final do conflito com o pecado. Tudo o que acontece no Apocalipse até o final do livro está revelado dentro dos 7 selos. Nós falamos hoje no primeiro horário que nós estávamos no tempo do terceiro selo e estamos indo agora para o tempo do 4º selo. E em que ano nós estamos? 2022. Faz sentido então o que estamos lendo? A forma como estamos entendendo? Faz sentido. Estamos na época do 4º selo. Estamos dentro desse período. Voltando um pouquinho agora, irmãos, para a igreja de Filadélfia. Né, eles estavam lá no limiar de 1844. A porta aberta para eles passarem. Depois dessa igreja de Filadélfia, qual foi a igreja que veio? Capítulo 3, verso 14. Olha o que ele diz. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Laodiceia, não sei quantos sabem disso, mas a palavra Laodiceia, ela vem do termo do original escrito Laodicaios, que significa povo do juízo ou juízo do povo. E faz todo sentido. Em 1844, Jesus começou o juízo investigativo, correto? Então, de fato, o povo que vivesse nessa época e fosse a igreja de Deus, seria o povo do juízo. Ora, o povo que atravessou pela fé a porta, lá na igreja de Filadélfia, qual foi? Os adventistas do 7º dia. E por isso se converteram na igreja de Laodiceia. Não era o que sempre se ouvia? A igreja adventista é a igreja de Laodiceia? Quem já ouviu isso aqui? Quero ver as mãos. Está aqui. Então, era a igreja de Laodiceia. E aí Jesus aponta o estado dos adventistas, não tem como negar. Porque ela é a igreja. E ele falou, olha, o teu estado, eu, Jesus, vou dizer, eu sei as tuas obras. Você é morno, você não é quente nem frio, sabe por quê? Você fica relativizando a palavra de Deus. Algumas coisas você aceita, outra, por exemplo, sábado, né? Você não vai ver um adventista questionar o sábado. Mas existem outras coisas que você fala, não, isso não tem nada a ver. Isso não é para hoje, isso não é para a época, mesmo que Deus tenha falado através da sua mensageira, no caso Ellen White. Né? Deus deu mensagens para ela, visões. Em 1863, deu visões sobre a mensagem de saúde, como nós deveríamos nos alimentar para termos boa saúde, e também os 8 remédios naturais para termos boa saúde. Depois, em 1872, deu a ela uma série de visões sobre a reforma educativa. Passava pelo vestuário, ordenação da família, método de educação das crianças, como instituir e conduzir escolas, ordenação da igreja. E, por fim, em 1888, deu uma outra,
A mensagem da justificação pela fé. Qual era o objetivo? Tirar a igreja dessa mornidão aqui. Era exatamente entregar esse recado. Falar, olha, vocês estão achando rico sou. Rico sou por quê? Ah, porque eu guardo a lei de Deus, porque eu tenho sábado e as pessoas não têm, porque eu conheço a doutrina do santuário, as pessoas não conhecem, porque Deus deu muitas visões para Ellen White, então nós somos um povo favorecido. Rico sou. E de nada tenho falta. Conhecimento eu tenho de sobra. Posso discutir com as pessoas de qualquer igreja. E eu vou mostrar que nós temos a verdade. Isso acontecia mesmo. Rico sou. De nada tenho falta. Mas Jesus falou, o que você não sabe é que você está sem a graça de Deus. Este é o significado da palavra desgraçado. A gente entende desgraçado como algo assim de xingar a pessoa, né? Mas não é. É estar destituído da graça de Deus. A partir da raiz da palavra se entende. Desgraçado. Aí diz, miserável, pobre, cego. Cego é quem não enxerga, certo? Vamos supor que houvesse aqui um cego de nascença. Adianta eu falar para ele que essa garrafa é azul? Ele sabe o que é azul? Ele não sabe o que são as cores. Né? Cego. Então, você não enxerga, não adianta você dizer que enxerga, você não enxerga. É o que Jesus está falando. E nu, não está vestido com a justiça de Cristo, a graça de Deus. Agora, Jesus, ele quer entregar essas bênçãos para que a igreja saia dessa situação. Ele tentou entregar essa mensagem para a denominação adventista, mas a denominação, como igreja, aceitou ou rejeitou? Rejeitou a mensagem. E é por isso que se vê a mornidão até hoje dentro do seio da igreja. Irmãos, posso falar de coisas que eu testifiquei e eu vi. Há cerca de 10 anos atrás, eu fui à França para levar a mensagem. Qual a mensagem? Do Deus único, para aqueles que lá estavam em apostasia. Fizemos cartas, mandamos para todas as igrejas francofonas. É assim que se chama as igrejas adventistas da fala francesa. Todas as igrejas francofonas da Europa, nós conseguimos uma relação de endereço, fizemos um material em francês, mandamos. E daí fui até o seminário de Collonges. O seminário de Collonges, para quem não sabe, é o seminário adventista do sétimo dia, onde são preparados os pastores. Ele fica numa localidade chamada Collonges-sous-Salève, na divisa entre a França e a Suíça, colado na cidade de Genebra. E lá, quando cheguei, pude conversar com alguns teologanos. Um deles era até da Guiana Francesa, aqui, casado com uma brasileira, ex-testemunha de Jeová. Quando ela recebeu a mensagem do Deus único, olhou para ele e falou, pois é, tantas vezes eu te falei, né? Que os testemunhos de Jeová não creem na Trindade, né? E ali pudemos conversar um pouquinho, depois fui embora. Mas uma coisa que eu notei, lá já havia bateria na igreja. Coisa que eu também tinha visto na igreja nos Estados Unidos, no Texas, na cidade de Kim. Lá eles tinham também um colégio. E agora, mais recentemente, fiquei sabendo, porque daí faz mais de quase 20 anos que eu não piso numa igreja adventista, fiquei sabendo, né, que já virou pano comum, né? Na cidade onde eu morava, a cidade de Curitiba, as igrejas têm a bateria. Ou seja, a mornidão está lá. Não se observa as mensagens de saúde, não se observa as mensagens de educação, não se observa as mensagens sobre o vestuário e assim por diante. Então o que Jesus falou é certo. A denominação não aceitou. E aí o convite, conforme ele escreveu aqui, no versículo 20, ele passa a ser para o indivíduo. O que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ele sabe que não serão todos os que aceitarão, não serão. Mas se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei no seu coração, farei morada nele. Ah, mas então Jesus não vai mais ter igreja, será? Quer dizer, depois da Adventista fica um povo assim, disperso? Não, não, meus queridos irmãos. Em todo esse período das igrejas do Apocalipse, nós vimos que Jesus teve igreja. E agora, como seria? Diferente? Jamais, não seria diferente.
Mas o que acontece então se a sétima igreja não aceita o seu chamado? Voltemos para ler o texto da sexta igreja. Ali nós vamos encontrar a resposta. Apocalipse 3, versículo 7 em diante. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do meu Deus, e também o meu novo nome. Queria chamar a atenção dos irmãos para alguns eventos descritos aqui no período abrangido pela igreja de Filadélfia. Primeiro, ele diz que haveria uma hora da tentação sobre o mundo inteiro, uma grande tribulação. Pergunta aos irmãos, essa grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro já chegou ou ainda não chegou? Já chegou ou não chegou? Ainda não. Em Mateus 24, capítulo 15, fala, sobre essa tribulação. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, quem estiver em casa não volte. E ele fala, por quê? Porque haverá grande tribulação como nunca houve, desde que há homem sobre a terra até aquele tempo. Não chegamos ainda neste tempo. Mas aqui a igreja de Filadélfia vai passar por essa tribulação. Espera aí, então deixa eu entender uma coisa. A igreja de Filadélfia não era o movimento do Advento lá em 1844? Quem estava vivo naquela época já morreu. E agora então, como é que fica? Como é que fica que as pessoas ainda vão passar por essa tribulação? Só tem uma forma de entender isso aqui, irmãos. O período de Filadélfia é um período mais extenso e que ele abrange gerações diferentes. Então, lá no passado, ele esteve abrangendo as pessoas do movimento adventista, porém, essa segunda parte do período de Filadélfia vai se cumprir na última geração que estiver viva sobre a terra. E quem é esta última geração? Nós. Esses que hão de passar pela grande tribulação. E mais, no versículo 12, está escrito que esses que vão vencer de Filadélfia, vai ser colocado na testa deles o quê? O nome de Deus. Qual é o grupo de pessoas que terá o nome de Deus na fronte? Vamos abrir em Apocalipse capítulo 14 para ler? Apocalipse 14, versículo 1, diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Versículo 3, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra.
Esses 144 mil tem uma característica específica. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. A ideia transmitida aqui é que não foram contaminados por doutrinas de igrejas caídas. O sentido não é físico, é o sentido espiritual. Então, aqueles que estão, por exemplo, crendo na Trindade estão fora, nunca farão parte dos 144 mil. Porque a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6 diz, para nós há um só Deus, o Pai. E aí o versículo 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E aqui nós fechamos a mensagem de hoje. Os 144 mil estarão irrepreensíveis, quer dizer que estarão com o coração purificado. Quem faz a nossa purificação? Jesus. Era a última obra que ele faria no santuário no dia da expiação. Ele ia purificar o seu povo e então ele ia voltar. Faz sentido. Porque primeiro ele prepara a igreja, depois ele vem para buscá-la, correto? Então ele vai nos purificar, ele vai nos preparar e aí ele vem. E esses 144 mil, de onde vem? Da igreja de Filadélfia. Agora vamos fazer aqui algumas reflexões. A igreja do movimento adventista, lá atrás, quando foi fundada, cria na Trindade ou não cria na Trindade? Não cria. E aqui está dizendo, aqueles de Filadélfia são os que deles saem os 144 mil. Então, no tempo do fim, aqueles que vão ser os 144 mil, creem na Trindade ou não creem na Trindade? Não creem. São esses os que pertencem à igreja de Filadélfia. No início do período de Filadélfia, Deus teve uma denominação que cumpriu a profecia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no final da igreja de Filadélfia, Deus teria uma denominação que cumpriria a profecia? Sim ou não? A palavra de Deus não pode ser sim e não, irmãos. Ela é sim e amém. Não é verdade? É o que a Bíblia diz, sim e amém. Ora, começou assim, vai terminar assim. Não sou eu quem digo. Abram em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10. Vamos ver o que diz lá. Eclesiastes, capítulo 1, versos 9 e 10. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Então, irmãos, hoje Deus tem uma denominação que é a igreja dele, que não crê na Trindade e cujos membros estão sendo preparados para, a partir deles, Deus tirar os 144 mil. Eu sei que tem até denominações que erram em um particular, que dizem, todos os membros da nossa igreja serão dos 144 mil. Errado, não é verdade. O critério para fazer parte do grupo não é ser batizado naquela igreja. O critério é ser irrepreensível. É uma coisa que depende do indivíduo. Mas esses pertencerão a uma igreja, sim, que não está contaminada com mulheres. Irmãos, o Ministério 4, Anjo de Advertência Final, surgiu exatamente na época em que Deus levantou muitos vindo da igreja adventista que queriam retornar para a adoração ao verdadeiro Deus. Queriam estar como esteve a igreja de Filadélfia. E aqui estamos hoje. Jesus está hoje fazendo a expiação. O juízo dos vivos já começou. Nós podemos estudar sobre isso até hoje à tarde, não é o tema de agora. Mas nós já estamos sendo avaliados. E nós estamos construindo o nosso destino com as nossas escolhas. É um tempo muito solene. É um tempo de nós tomarmos decisões.
Queremos nós tomar decisões ao lado da verdade? Esse é o apelo que Deus faz a cada um de nós. Eu não posso decidir por ninguém. Cada um aqui deve decidir. Mas que a decisão de cada um seja a decisão correta, a decisão para a vida. Esse é o meu sincero desejo e a minha oração nesta manhã, e creio que do céu também. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo bom Pai, que nos altos céus habitas, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos ama e por isso tem mandado a mensagem para que nós possamos ser resgatados da nossa situação e colocados em harmonia com a Tua vontade, de modo a sermos irrepreensíveis. Que o Senhor possa completar a obra em nós, a obra que o Senhor começou. E que naquele grande dia em que o Senhor Jesus vier, uma vez tendo concluído a obra de expiação, o Senhor possa nos achar fiéis, de braços abertos, esperando a Ele. Abençoe esta igreja que se reúne aqui na cidade de Chapecó. Abençoe cada um dos irmãos. Que todos, Senhor, possam tomar a decisão certa ao lado da vida. E continue nos guiando, ó Pai, para fazermos a Tua vontade. Certamente há muitas coisas ainda a corrigir nas nossas vidas, mas que o Senhor Jesus continue ministrando e nos auxiliando, retirando os nossos pecados para poder apagá-los do céu. E em breve, que não haja mais nada entre nós e Ti. Nada que atrapalhe a nossa comunhão. Que nós estejamos prontos para que o Teu Filho amado possa voltar à terra e nos buscar. Pedimos estas bênçãos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, vocês que nos assistem, nós vamos ficando por aqui, mas quero convidar vocês para que continuem nos acompanhando pelo site advertenciafinal.com. Lembre-se que as nossas transmissões ocorrem aos sábados, ao vivo, em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Também, você nos acompanha através dos vídeos gravados no site. E se você quiser entrar em contato conosco para receber mais estudos bíblicos e amanhã dar o passo do batismo, entre em contato ou por e-mail ou por telefone e WhatsApp. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com e o WhatsApp 55 41 99509 8425. Vai ser uma alegria e um prazer para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. Vamos nos colocar então em pé, irmãos, e vamos louvar a Deus para finalizar. Vou pedir a minha filha que vem aqui. E após o hino estaremos nos despedindo. Vamos cantar o hino Tudo Entregarei. Amém? Tudo entregarei.
sim por ti darei, resoluto, mas sumiço, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego o corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Para encerrar este culto, vamos invocar as bênçãos do Senhor, fechando os olhos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus. Que Deus